Bíblia Sagrada. Números, capítulo 33, as jornadas desde o Egito até Moabe. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandato do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramazés, no primeiro mês do dia 15 do primeiro mês, no seguinte dia da Páscoa, saíram os filhos de Israel por altas mãos aos olhos de todos os egípcios, enterrando os egípcios os que o Senhor tinha ferido, entre eles a todo primogênito, e havendo o Senhor executado os seus juízos dos seus deuses, partidos, pois, os filhos de Israel de Ramazés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto, e partiram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que está de fronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol, e partiram de Pierote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram um caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara, e partiram em Mara e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali, e partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim, e partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica e acamparam-se em Alos, e partiram de Alos e acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água para que o povo bebesse. E partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. Partiram do deserto de Sinai e acamparam em Quebrote Atavá, e partiram de Quebrote Atavá e acamparam-se em Azerote, e partiram de Azerote e acamparam-se em Ritmá, e partiram de Ritmá e acamparam-se em Rimon-Pérez, e partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Libná, e partiram de Libná e acamparam-se em Rizá, e partiram de Rizá e acamparam-se em Quelata, e partiram de Quelata e acamparam-se no Monte Zefé, e partiram do Monte Zefé e acamparam-se em Arada, e partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote, e partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate, e partiram-se de Taate e acamparam-se em Terá, e partiram de Terá e acamparam-se em Miticá, e partiram-se de Miticá e acamparam-se em Rasmoná, e partiram-se de Rasmoná e acamparam-se em Moserote, e partiram de Moserote e acamparam-se em Bené-Jacá, e partiram-se de Bené-Jacá e acamparam-se em Hor-Hagidgade, e partiram-se de Hor-Hagidgade e acamparam-se em Jotbatá, e partiram-se de Jotbatá e acamparam-se em Abronai. Partiram-se de Abronai e acamparam-se em Azion-Geber, e partiram-se de Azion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz, e partiram-se de Cádiz e acamparam-se em Ró, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte Ró, conforme o mandato do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no monte Ró. E ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava no sul da terra de Canaã, que chegavam aos filhos de Israel, e partiram de Ró e acamparam-se em Zalmoná, e partiram de Zalmoná e acamparam-se em Punon, e partiram-se de Punon e acamparam-se em Obote, e partiram-se de Obote e acamparam-se nos outeirinhos de Abarim, no termo de Moabe,
E partiram-se nos outeirinhos de Abarim e acamparam-se em Dibon-Gade. E partiram-se de Dibon-Gade e acamparam-se em Almon de Blataim. E partiram-se de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto do Jordão de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. Assim seja. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. E falou o Senhor a Moisés das campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la, e por sorte herdareis a terra segundo as vossas famílias. Aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair a alguém, ali até a terá. Segundo as tribos dos vossos pais, tornareis as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinho dos vossos olhos e por aguilhões das vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles? Assim seja.